gurizada, beleza? Ah, que saudadezinha, hein? Saudade, né? Saudade? Eu também não, gente, eu também não. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial, que foram os regimes totalitaristas, as ditaduras totalitaristas, que aconteceu ali entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O fascismo, né, a ideologia fascista e o surgimento do Partido Nazista. São coisas diferentes, vocês vão entender, beleza? Essa aula vai ser dividida em duas partes. Então hoje eu vou falar sobre a ideologia fascista e o Partido Fascista da Itália, com Benito Mussolini, belezinha? Então vamos nessa, bora começar. Como iniciou tudo isso? Como surgiu esses partidos? Como surgiu essa ideologia? Basicamente foi uma queda da popularidade da democracia. A Primeira Guerra Mundial arruinou muitos países da Europa. Mesmo os países que venceram, né, supostamente venceram, gastaram demais. Foi uma guerra muito cara. Para a Inglaterra foi muito cara, para a França foi muito cara, mas principalmente para os países que perderam e sofreram com o Tratado de Versalhes, foi muito traumático. E os governos desses países, principalmente da Alemanha, da Itália e da Áustria, não conseguiram reorganizar o seu país, não conseguiram reorganizar a sua sociedade. Muito pelo contrário. Causou uma crise humana, uma crise humanitária, uma crise econômica, uma tragédia. A guerra tinha terminado em 1918, mas para a população alemã, para a população italiana, para a população austríaca, a guerra contra a fome, contra a miséria, contra o desemprego, contra doenças estava só começando. E os governos desses países não davam conta de reorganizar sua economia, reorganizar sua sociedade, estava totalmente perdido. E foi por conta disso que surgem esses grupos radicais, tanto de esquerda quanto de direita, mas no caso desses grupos fascistas que eu estou falando, é quase exclusivamente de direita, quase, tá? Como eu estou mostrando aqui nos slides, surgem esses líderes totalitários, esses ditadores, beleza? Benito Mussolini na Itália, Adolf Hitler na Alemanha, Antônio Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha e Joseph Stalin na União Soviética. Por isso que eu disse que nem todos eram de direita. O fascismo não é uma exclusividade da direita. Existe o fascismo de esquerda também, beleza? Eu vou discutir bonitinho com vocês, vou explicar tranquilo, com toda a calma do mundo para vocês sobre isso. E como esses países não estavam se recuperando tanto da guerra quanto das crises econômicas, das crises políticas que estavam acontecendo, a população desses países ficaram totalmente desiludidas, né? Querendo uma solução. E esses líderes, esses ditadores, prometeram uma solução. Pô, tá aqui, eu posso resolver pra vocês, eu sei como resolver. E, você tá lá sem emprego, sua família morreu na guerra, o país tá um caos, e chega um cara e fala, eu tenho a solução, só me seguir, só me obedecer, o que eu tenho a perder? Nada, eu vou te obedecer. Então, esses ditadores totalitaristas, esses regimes fascistas, surgem como uma solução por uma suposta falha da democracia. A democracia não deu conta de resolver nossos problemas. É muito parecido com o que vários países estão passando hoje, como o Brasil, né? Essa crise democrática, onde as pessoas não acreditam mais na política, não acreditam mais no debate, não acreditam mais na democracia e acaba tentando descobrir uma solução rápida, geralmente na mão de um herói, né? Na mão de alguém que vai salvar o país. E muito bem, isso acontece não só no Brasil, aconteceu em vários outros, né? Isso aconteceu na Argentina, né, com Perón, isso aconteceu no Chile com Pinochet, na China com Mao Tse Tung,
Cuba com Fidel Castro. Então, aconteceu em vários lugares essa busca por solução rápida para problemas muito complicados. Bom, a história já mostra que isso não funciona. Não existe solução simples para problemas complicados. Só que esses líderes, esses ditadores prometeram isso. E não foi só ditadura por eu mando, você obedece, senão eu te mato. O fascismo é uma coisa muito mais profunda do que isso. A gente vai ver com bastante calma, eu vou explicar bonitinho o que seria de fato a ideologia fascista. Porém, vamos entender como começou esses regimes, como esses líderes iniciaram. E tudo começa com Benito Mussolini na Itália. É o surgimento do Partido Fascista. Tanto a Itália quanto a Alemanha saíram arruinadas da guerra e o Tratado de Versalhes foi assim uma paulada. Foi uma paulada, foi bater em bêbado, sabe, foi uma tragédia. Foi vingança, né? Não foi um tratado de paz, foi um tratado de vingança. E mesmo a Itália tendo mudado de lado no meio da guerra, ela sofreu consequências graves, teve que pagar multas, perdeu territórios, perdeu suas colônias na África, perdeu fábricas, saiu com a economia arruinada. E na época a Itália era uma monarquia, né? O rei era o Vítor Emanuel III. Se não for, corrija aí. Vítor Emanuel III, se eu não me engano, é o segundo. Vítor Emanuel II. Eu acho que é o terceiro. Ele não fazia a menor ideia de como recuperar a sociedade italiana, então começou a surgir movimentos, principalmente socialistas e comunistas. Aquela coisa, num ambiente de miséria, num ambiente de pobreza, num ambiente de desespero, ideias de esquerda tendem a ganhar espaço, como aconteceu na Revolução Russa de 17. E começou a surgir esses pequenos partidos clandestinos. Como a Itália era uma monarquia, não podia ter partidos políticos, surgem esses partidos clandestinos, partidos de cervejaria, de boteco, né? Trabalhadores desempregados que se reuniam em cervejarias, em botecos ali, para discutir política, falar de possíveis soluções baseadas assim no socialismo e no comunismo. Lembrando que existe uma pequena diferença, nem todo socialista é comunista, mas todo comunista é socialista. Nem todo socialista acredita que o comunismo possa existir. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Então surgem esses pequenos partidos e o governo italiano, né, o governo de Vítor Emanuel, começa a combater sim a existência deles. No meio desse caldo de revolta, de luta social, começa a surgir um cara aparece, Benito Mussolini. Ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, foi atirador de elite. Ele era radialista, por muito tempo socialista, de esquerda. Só que durante a guerra ele foi tomado por aquela onda do nacionalismo, né, que tomou conta de toda a Europa naquela época, de todo mundo, na verdade, né, aquela onda de patriotismo. E ele volta da guerra totalmente mudado, não acreditando mais nessa mudança a partir do socialismo, mas também não defendendo o capitalismo como o único meio de prover a vida, de organizar a sociedade. Não, ele já tinha um outro conceito. Ele volta a trabalhar nas rádios depois da guerra e volta com um discurso muito agressivo, um discurso extremamente nacionalista, e buscando um culpado pela derrota da Itália na guerra, e também pela assinatura do Tratado de Versalhes. Ele deixava claro, a Itália só perdeu a guerra pela falta de união. A Itália perdeu a guerra porque o povo não se uniu através de um governo forte. Um governo que poderia ter levado a Itália para as antigas glórias do Império Romano. E que a Itália seria esse povo, essa nata do mundo, essa nata da humanidade, uma sociedade evoluída, superior, através da união, principalmente entre os trabalhadores. E que existe uma série de coisinhas, uma série de forças
que basicamente vendeu a Itália, que vendeu a guerra e fez a Itália ser derrotada. Banqueiros, judeus, como ele dizia, a imundície dos povos africanos, a subhumanidade dos árabes. Então ele foi pegando essas minorias, foi pegando esses grupos que já haviam um certo preconceito na Itália. Não foi ele que inventou isso. A Itália já era, a Europa já é uma sociedade preconceituosa com vários povos há muito tempo, principalmente contra os judeus. Hoje em dia nem tanto, mas contra judeus e contra árabes, principalmente hoje em dia, principalmente contra árabes. Então o que ele fez foi potencializar esse ódio, buscando um culpado para todas as desgraças que a Itália estava sofrendo. E ele começou a discursar sobre essa possibilidade da Itália ser grande, poderosa de novo, em torno de um líder forte, uma personificação da macheza romana, da macheza italiana, em que vai pegar essa crise e vai matar no peito, mano, e resolver todos os problemas como? Na base da porrada, na base do militarismo, da organização. A Itália tem que ser organizada, a Itália tem que ser um exército, e um exército em nome dos italianos, em nome dessa nação poderosa que é a Itália. Estão entendendo? É fazer da Itália o seu próprio exército. E era um discurso que agradava principalmente trabalhadores, né? Ele vai combater essa ideia da crise econômica como culpa de banqueiros que não ligam para os trabalhadores, culpa de judeus que acumulam riquezas absurdas e nada divide com a Itália. Eles são parte dos responsáveis pela derrota da Itália e causou uma inflação enorme, desvalorização da moeda, né? Na Itália, o desemprego tremendo, enquanto isso os banqueiros se banhando em champanhe, em vinhos caros, junto com a burguesia judaica e o povo italiano morrendo. Então ele vai combater essa crise social dizendo que o povo tem que se unir para combater toda essa crise, para combater esse agravamento de crise que estava acontecendo. A carreira de Mussolini foi extremamente meteórica. Como ele teve as rádios ao seu favor, as rádios, os jornais, teve esses meios de comunicação, ele conseguiu atingir as pessoas com muita facilidade. E ele falava muito bem, ele discursava muito bem, ele era muito bom nisso. E aquele discurso emotivo, aquele discurso bonito para emocionar as pessoas. Falar, meu, esse cara tem razão. Não era um discurso racional. Ele não mostrava dados, ele não mostrava estatística, ele não mostrava números. Ele não tinha prova nenhuma contra judeus. Ele não tinha prova nenhuma com relação aos banqueiros, ao próprio governo de Vítor Emanuel. Ele só falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Um populismo cru mesmo, um populismo violento. Enfim, como os governos não tinham essa capacidade, né, em 1921, Mussolini funda o Partido Nacional Fascista. O que é isso? Primeiro, o que significa fascismo? A palavra fascista surge de uma ferramenta agrícola chamada fácio, uma ferramenta para colheita de trigo. Ou seja, o foco de Mussolini era os trabalhadores. Tá, professor, mas não parece ideia socialista? Parece. Mas não é, nada a ver. Porque o socialismo prega que os trabalhadores têm que se unir para tomar as propriedades privadas, destruir a sociedade de classe e distribuir a riqueza entre a população, distribuir todos os bens, todas as formas de produção, e o próprio trabalhador vai ser dono do meio de produção. Mussolini nunca defendeu isso. Os trabalhadores têm que se unir, no caso de Mussolini, para obedecer um governo forte, e esse governo forte, esse governo poderoso, vai proteger os trabalhadores, mas a partir da obediência, da organização. Então nada a ver com relação ao socialismo e muito menos ao comunismo.
Muito pelo contrário. Os regimes fascistas atacaram diretamente socialistas e comunistas. Hitler, Mussolini, Francisco Franco, Getúlio Vargas aqui no Brasil combateram violentamente qualquer pensamento de esquerda, de socialista ou comunista, beleza? Claro? E boa parte da classe média e dos industriais, dos empresários, apoiaram Mussolini. Por quê? Nessa época, por conta das crises sociais, da falta de empregos e da incapacidade do governo italiano, tava rolando greves de trabalhadores, esses grupos socialistas estavam crescendo, estavam rolando passeatas, invasões de terras. E Mussolini era uma imagem, era uma figura que poderia trazer uma organização para esses trabalhadores. Os empresários viram isso com bons olhos. Pô, Mussolini pode colocar fim a esses grupos socialistas, a esses grupos comunistas, essa desorganização, essa balbúrdia desses trabalhadores e colocar eles organizados para irem trabalhar. E realmente essa era a proposta de Mussolini mesmo, organizar as pessoas como um grande exército. Então a classe média apoia Mussolini por conta disso, e também os industriais, os empresários também passam a apoiar Mussolini por conta disso. E os trabalhadores, principalmente desempregados, veem Mussolini como uma esperança. Tá aí o cara que vai solucionar nossos problemas. Então, ex-soldados, operários, agricultores, muitos deles começam a olhar para Mussolini e falar: tá aí, o cara pode ser a solução. E ele começa a fazer tanto sucesso, ele vira uma espécie de astro pop da política e começa a ganhar tantos adeptos no Partido Fascista que os trabalhadores acabam organizando uma espécie de milícia armada para proteger Benito Mussolini. Ele forma o seu próprio exército, que foi chamado de Camisas Negras. Esse exército, essa milícia armada, passa a combater grupos socialistas e comunistas e outros grupos também, qualquer outro partido político, que boa parte desses partidos clandestinos eram de esquerda, mas tinha também partidos de direita, partidos liberais, né, que defendiam o liberalismo econômico. Esses camisas negras passam a combater esses partidos à base da porrada. É isso, eles matavam comunistas, matavam socialistas, destruíam sedes de partidos. Então eles se utilizavam da violência, do terrorismo, matavam, espancavam, né, torturavam, incendiavam lugares. Qualquer pessoa que fosse contra as ideias de Mussolini, os caras iam atrás. Então virou um fanatismo. Esses camisas negras literalmente adoravam, no sentido divino da palavra, adoravam Benito Mussolini e seguiriam eles até o fim. Reprimiram sindicatos, reprimiram grevistas, colocou ordem na bagunça, né? E tudo isso, o ápice dessa organização de Mussolini foi em 1922, quando ele organiza uma marcha de 50 mil camisas negras em Roma. 50 mil camisas negras, todos em silêncio, em absoluto silêncio, marchando. Quem falasse sem autorização de Mussolini era morto na hora. Ninguém morreu. Vários marchando a pé, outros a cavalo, outros indo a bicicleta, tudo organizado na mesma distância. A população italiana, em plena luz do dia, aquela marcha começou, não era do exército, do governo. Aqueles caras tudo vestidos de preto, marchando em silêncio. Mussolini na sacada de um hotel, só observando, sabe? Com toda aquela macheza, só observando aquilo. A hora que ele levantava a mão, tudo parava. Ouvia-se os passos, a marcha, quilômetros. E a população, sim, que estava na rua, tipo... aquele misto de medo e ao mesmo tempo admiração. Falei, eita, regaço! Maluco, cara!
E isso só em Roma, e os camisas negras estavam espalhados por toda a Itália. Ele fez essa marcha com 50 mil em Roma, assim, ó, só para deixar claro quem mandava. Eu coloquei Vítor Emanuel III, isso, Vítor Emanuel III. E Mussolini não fazia parte do governo até então. Tá? Ele não fazia parte, ele não tinha cargo político nem nada. Isso fez com... Cara, o Vítor Emanuel ficou... Não passava nem Wi-Fi, nego. O cara ficou desesperado, porque a população aplaudiu assim, em pé, mano. É isso aí, essa organização que a gente precisa. No meio do caos que a Itália vivia, o cara mostrou uma organização incrível. Mano, a população aplaudiu, apoiou, é isso aí, viva Mussolini, é isso que a gente quer. Finalmente, esse é o cara... Vítor Emanuel falou, mano, lascou. Chamou o cara pro governo, mano. Eu vou te dar um cargo no governo pra não dar guerra civil, entendeu? Tamo junto. Eu vou te escutar, vou ver o que você precisa. Isso foi no dia 29 de outubro de 1922. O bagulho foi louco, meu. Em 1924, nisso, toda uma campanha política já estava acontecendo, né? Mussolini era um ótimo propagandista, o cara entendia de marketing, era um marqueteiro de primeira, depois eu falo melhor sobre isso. Em 1924 teve eleições para o parlamento italiano, né? Era uma monarquia parlamentar, e o Partido Nacional Fascista consegue, na base da violência, na base da fraude, fraudando votos, porque nem todo mundo apoiava o Partido Fascista, beleza? Muita gente via Mussolini como exagerado, um radical, um cara perigoso, um maluco, que era mesmo, né, um psicopata. Mas, então nem todo mundo apoiava o cara. A mídia mesmo, na sua grande maioria, a maior parte dos jornais, descia a lenha. Então era totalmente contra o cara. Ele consegue a maioria dos votos nas eleições, né, 65% dos votos, elegendo vários parlamentares e ele mesmo, né, como uma espécie de primeiro-ministro. Aí, mano, foi uma questão de tempo. Perdão, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Foi uma questão de tempo. Com apoio da população, em boa parte, conseguiu o apoio do exército, dos camisas negras ao lado dele. Ele chega em Vítor Emanuel e fala, negro, preciso de você. Fala a real. Vai embora. Vaza, cara. Ninguém te quer aqui. Ele até tenta acionar as Forças Armadas para prender Mussolini, mas ninguém faz nada. Ele tem que fugir. Vaza. Sai vazado. As terras do cara foi tudo tomada pelo governo de Mussolini. E ele vira o líder supremo da Itália. O Dulce. Dulce, que ele era chamado assim. Líder, sabe? E começa, né, esse governo fascista do Partido Nacional Fascista. É assim que ele toma o poder. Muito rápido. Se você parar pra pensar, toda a campanha dele nas rádios começa em 1919. Em 1921, ele funda o Partido Nacional Fascista. Em 24, ele toma o poder. Foi meteórica a carreira política do cara. Foi meteórica. E a princípio, muito bem sucedida. Saca só, por quê? Vamos entender como que funciona essa ideologia fascista, tá bom? As principais características do regime fascista. Primeiro, totalitarismo. O fascismo é um tipo de ditadura. Existem vários tipos de ditadura, que no final das contas chega no mesmo lugar, tá? Eu mando, você obedece, não te mato. A diferença da ideologia fascista é que antes de eu te matar para você me obedecer, eu vou tentar te convencer. Eu vou convencer que eu estou certo. Tá bom? Essa é a principal diferença entre o fascismo e as outras formas de ditadura. Se você pegar o absolutismo, né, as monarquias absolutistas, eu obedeço o rei por quê? Porque ele é rei pela graça e glória de Deus, porque Deus quis. Tá bom? Se eu pegar uma ditadura militar, né, como aconteceu Floriano Peixoto, por exemplo, ou a própria ditadura de Getúlio Vargas, ou os próprios militares durante a década de 60 e 70,
Eu mando, você obedece porque eu tenho força militar, eu tenho poder militar, você não tem o que fazer, senão, como diria o João Figueiredo, né? Prendo e arrebento. Pois é, prendo e arrebento. O fascismo ele é um pouco mais profundo que isso. Para chegar no mesmo lugar, tá? Controle total. Ele vai te convencer, ele vai utilizar vários argumentos, geralmente argumentos sentimentais, para conseguir convencê-lo a obedecer o líder, o governante. Uma das características dos regimes fascistas é o totalitarismo. O que é totalitarismo? O Estado total. O Estado está totalmente na vida das pessoas e também do indivíduo. O Estado vai controlar o que você come, o que você bebe, o que você veste, o que você pensa, o que você lê, o que você escuta, tudo. E não vai só controlar, como diz, na base da violência, ele vai te convencer que determinada coisa é certa ou errada. Ele vai te educar para isso. Então ele vai controlar as escolas, ele vai controlar as artes, vai controlar a mídia, tudo. O Estado vai estar inserido na sua vida. O Estado vai ser mais do que seu pai, vai ser mais do que sua mãe, vai ser mais do que Deus. O Estado vai ser o seu princípio de vida. Sacou? O totalitarismo é muito importante. Então, o Estado vai estar toda hora te olhando, o Estado vai estar toda hora te fiscalizando. Todo momento. Beleza? Vamos seguir. Outra característica importante do fascismo, como ideologia, tá? E também o próprio partido fascista, tá? Entendendo a diferença. Partido fascista, o partido que usa essa ideologia, a ideologia fascista a seu favor, beleza? Como é o partido nazista. O partido nazista é um partido fascista, é um partido de ideologia fascista. Então, o nazismo é o partido, o fascismo é a ideologia, beleza? Outra característica é a censura. Controle da imprensa, das rádios, teatro, cinema, revistas, tudo. Vários jornais foram fechados, incendiados, cinemas, artistas foram presos, foram mortos, escritores, muita gente fugiu. Então, o controle da informação era muito importante. Controla a informação e eu controlo a população. Beleza? Toda ditadura é assim, toda ditadura precisa ter esse controle da informação. Não é uma exclusividade do fascismo. Era assim no absolutismo, em várias outras ditaduras foi assim, aqui no Brasil aconteceu isso também, em outros países também, isso é normal, tá? Em ditaduras, beleza? Numa democracia, você tem o dever de obedecer às leis. Tá? Você tem a obrigação de obedecer às leis dentro de uma democracia. Democracia não é um sistema que pode tudo. O sistema que pode tudo é ditadura. Se você for o ditador ou amigo do ditador. Democracia você tem a obrigação de seguir leis. Na ditadura, você tem a obrigação moral de ir contra a lei. Você tem a obrigação moral de ser ilegal. Viu? Vamos lá. A criação de uma polícia política, né? A OVRA. Nome esquisito, né? Organização de Vigilância e Repressão do Antifascismo. Era basicamente uma polícia fiscalizadora. Vai fiscalizar a opinião das pessoas, vai fiscalizar a arte, vai fiscalizar a imprensa, vai fiscalizar tudo. Qualquer movimentação anti-partido fascista era imediatamente destruída, era imediatamente aniquilada. O bagulho era louco. Proibição de outros partidos políticos. Ditadura realmente não tem pluripartidarismo. E quando tem, os outros partidos geralmente é arregado, como aconteceu no Brasil, né? Durante a ditadura militar tivemos dois partidos políticos, né? O Arena, que era o partido do Exército, e o MDB, sim, o mesmo MDB que temos hoje, que era o partido dos civis, digamos assim, mas que não servia para nada no final das contas. Ditaduras mesmo, na sua imensa maioria, na prática, ela é unipartidária. Todos os partidos políticos na Itália foram destruídos, foram proibidos, e muitos membros desses partidos foram mortos. Greves e sindicatos foram proibidos, totalmente. Foram substituídos por corporações, ou seja, uma organização entre patrões e empregados, tá bom?
Porém, e tem um detalhe muito importante, né? A Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro foi quase que um presente que Mussolini deu para os trabalhadores, para que eles parassem de fazer greves, para que eles obedecessem o governo. A Carta del Lavoro foi o primeiro conjunto de leis trabalhistas do mundo. Mussolini foi o primeiro a criar um código de leis para os trabalhadores, que defendia os direitos dos trabalhadores. Mano, olha isso, velho. Eu tô falando de 13º salário, férias remuneradas. Nenhum país tinha isso. Nenhum país tinha. Então você tá falando de um país que saiu de uma guerra mundial arruinado, aí vem um cara e fala, mano, agora você tem direitos trabalhistas. Agora, salário mínimo. O empresário não vai poder te pagar aquela merreca. O governo vai estipular um salário mínimo pra você. Você vai ter férias. Olha que da hora. Isso não existia. Entendeu? Isso acabou com as greves. Isso acabou com as revoltas de trabalhadores. Você vai ver, pô, que massa. E Mussolini deixou claro, vocês vão ter esses direitos se vocês irem trabalhar e obedecerem seus patrões. E empresários, paguem os direitos desses trabalhadores, senão vão se ver comigo. Então é muito simples. Trabalhadores obedeçam, empresários obedeçam. E cala a boca. Se você parar e olhar por esse ângulo, você fala, cara, faz sentido, não é? Cuidado. É quase um canto de uma sereia isso. Tá bom? A Carta del Lavoro foi uma das coisas que... Foi o documento que inspirou Getúlio Vargas, né, a criar o conjunto de leis trabalhistas, a CLT, né, a nossa carteirinha de trabalho, bonitinha, que nós utilizamos até hoje. Boa parte das leis trabalhistas que nós temos hoje em dia veio da Carta del Lavoro de Benito Mussolini. Antissocialismo, anticomunismo, antiparlamentarismo, anticapitalismo também, ou seja, anti qualquer outra ideologia que não seja fascista. Não tem essa. Se não for fascista, se não for seguir as minhas ordens, tá tudo errado, cala a boca e obedece. Totalmente anticomunista. Culto ao chefe. O líder, nesse caso, o ditador, o Dulce, ele não é só um líder de governo ou um líder militar. Ele é um deus. Ele é um líder supremo. Ele é a promessa de salvação. Então, havia uma verdadeira adoração a ele. As pessoas penduravam quadros de Mussolini na parede, tiravam o crucifixo e colocavam Mussolini no lugar. Não tô brincando. Tô falando sério. Não tô exagerando. Você chegava na escola, a primeira coisa que acontecia era uma saudação a Mussolini. Isso era muito doido. Então era uma verdadeira lavagem cerebral, principalmente com as crianças. Já falo disso. Nacionalismo, óbvio, né? Nacionalismo, patriotismo exagerado, transformar a sua sociedade em um exército, transformar a sociedade em uma máquina de guerra. E para isso, ela tem que estar pronta para matar e morrer pela pátria. E começava a partir da educação. A educação era totalmente militarizada, a educação era totalmente nacionalista. As pessoas, por exemplo, as roupas não eram roupas, eram uniformes militares. Entendeu? Isso era muito poderoso. Esse símbolo, gente, é muito poderoso para essa questão do nacionalismo. Por exemplo, uniforme, por exemplo, é uma das formas de controle mais comum. Eu vou dar um exemplo. Imagine que vocês estão saindo da escola um dia, né? Quem dera, gente. Vamos ver se um dia a gente volta para a escola. Vocês estão saindo da escola, aí aparecem alguns alunos de outra escola com outro uniforme e começa, sei lá, né, a agredir, a tretar mesmo com a molecadinha do 6º ano. Quais são as chances de vocês do 9º ano, do ensino médio, e tudo pra cima desses caras? Como assim? Mexendo com os meus gurizinhos. São meus brinquedos. Só eu posso judiar do 6º ano. Nada a ver. Que é isso? Mexendo com o meu grupo. O uniforme te dá uma sensação de grupo, de pertencimento. E também elimina as diferenças. Entendeu? Elimina a individualidade. E também elimina a individualidade. Então mantém todo mundo nivelado, sabe?
e obedecendo. O nacionalismo foi extremamente importante para essa questão da ditadura, do fascismo. Imperialismo, né? O Mussolini, não só Mussolini, todos os líderes fascistas tiveram um projeto de expansão, né? Projeto de expansão militar, de expansão territorial. Mussolini visava principalmente a África, tanto que houve invasão do exército italiano na Etiópia, um massacre, um verdadeiro massacre. E na época a Liga das Nações, que era uma espécie de pré-ONU, a Liga das Nações nada fez, por mais que fosse uma afronta ao Tratado de Versalhes. Ele não podia ter invadido territórios, mas ele fez. Vamos lá. Militarismo. Como eu já disse, transformar a sociedade no seu exército. Toda educação, toda organização social da Itália era baseado no militarismo, era baseado nessa organização militar. Maravilha? Então as marchas militares, os desfiles, as escolas, tudo era baseado no militarismo. Corporativismo tinha o objetivo de organizar esses trabalhadores, e aquele acordo entre trabalhadores e patrões organizado pelo governo, e no caso de Mussolini foi muito bem estabelecido com a Carta del Lavoro. Violência. Ditadura trabalha com violência. Isso que me dá mais raiva hoje em dia, pessoas defendendo ditaduras por aí. Eu sei que democracia não é um regime fácil. É um regime complicado, difícil de entender, foge do senso comum, às vezes é um pouco lento. Democracia é o pior sistema político que existe, excetuando todos os outros. Ditadura trabalha com violência. Pode ser violência intelectual, pode ser violência cultural, mas a violência física também, na maioria das vezes, acontece. E não foi diferente com o Partido Fascista. A violência foi muito presente, vários grupos foram perseguidos, ciganos, testemunhas de Jeová, judeus, comunistas, socialistas, muitos deles foram presos, foram executados, foram torturados. A violência foi visível e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Propaganda, né? A ditadura fascista precisa de muita propaganda. Propaganda com mensagens simples, vazias, mentirosas na maior parte do tempo. Uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade, como diria o braço direito de Hitler, Joseph Goebbels, ministro da propaganda dele. Então a propaganda sempre esteve presente nessas ditaduras, mostrando essa promessa de grandiosidade italiana e também nos outros países. Sempre mostrando Mussolini como um herói, como um grande construtor de um país. Educação. A educação é uma ferramenta importantíssima para essas ditaduras. É ali que a lavagem cerebral acontece. A juventude sendo vista como a principal arma. É onde o seu caráter está sendo construído. E a juventude adora esses discursos. A juventude adora um discurso heróico, se emociona. Os jovens gostam de se sentir parte de alguma coisa. De uma coisa forte, poderosa. E Mussolini e outros líderes fascistas deu isso a eles. E na próxima aula, a gente começa já a falar sobre a ascensão do nazismo, beleza? Mas isso fica para a próxima aula, tá legal, gente? Bom, por hoje é só. Valeu, até mais.